Olá, o Papo com o Editor do Broadcast Político entrevista nesta semana o deputado federal Sérgio Souza, do MDB do Paraná. Ele foi eleito ontem o novo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Para nos acompanhar, a gente tem uma convidada especial, que é a Clarice Couto, repórter do Broadcast Agro, que vai fazer uma parceria com a gente hoje. Muito bem-vinda, Clarice, e muito bem-vindo, deputado. Parabéns pela eleição na FPA e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Gustavo. Será um grande desafio. O setor agropecuário é uma das maiores economias do Brasil. Eu tenho dito que responde por 50% do emprego direto e indireto e 50% do PIB direto e indireto. Essa é a realidade e o agro é a nossa vocação, é a vocação do nosso país. E nós precisamos entender um pouco mais e precisamos fazer com que a sociedade também entenda a sua importância. O ano de 2020 foi marcado aí pela paralisação dos trabalhos no Congresso, né, nas comissões, no Congresso Nacional. Entre as comissões tem a Comissão de Agricultura e Pecuária, e houve uma priorização, né, priorizaram pautas de combate à pandemia, né, que eram pautas urgentes diante do cenário do país. E as principais demandas do agro não caminharam no Legislativo, e na semana passada a FPA pediu o retorno do trabalho presencial, né? A gente queria saber como é que está essa demanda junto ao presidente Rodrigo Maia, se essa demanda pode voltar agora, pode ser aceita agora, ou pode voltar, ser aceita só pelo próximo presidente da Câmara. Veja só, Gustavo, o que nós percebemos nos últimos meses? Podemos fazer campanha eleitoral, podemos ir a eventos, podemos frequentar shoppings, podemos entrar em avião, ir em aeroportos. Por que nós não podemos trabalhar nas comissões permanentes da Câmara e do Senado? Principalmente da Câmara, que não foram instaladas esse ano. Isso traz um prejuízo muito grande ao parlamento brasileiro e à sociedade brasileira, porque a própria palavra já traduz, né? Parlamento. É onde a gente parla, é onde a gente conversa, a gente articula, onde a gente constrói. Porque o parlamento é uma casa de minorias, que vem do agro, que defende o médico, que defende a igreja, que defende o índio, que defende o sem terra, o sem teto, o urbano, o campo e assim por diante. E essa minoria ela é representada aqui pelos deputados, deputadas, e nós precisamos debater as necessidades daquilo que nós defendemos, as nossas causas, durante as sessões, as reuniões. E a sessão remota ela limitou muito a participação do parlamentar nos debates, na construção de pautas importantes para a sociedade. No entanto, nós estamos assistindo aí uma segunda onda muito forte do Covid, né? Isso vai inibir fortemente a instalação, a volta presencial. Nós temos aí mais 2, 3 semanas de trabalho, temos que focar agora nos pontos principais, e um deles é a aprovação da Lei de Diretriz Orçamentária e a LDO, que ela é muito importante para o Brasil nos próximos anos. Próximo ano. Eu ia perguntar isso mesmo, deputado. A gente viu, né, acho que o FUST, talvez, né, que é o Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações para a Telefonia Rural, talvez tenha sido o único projeto prioritário do agro que acabou sendo aprovado nesse ano, né? O senhor comentou desse projeto agora, tem outros prioritários? O que você vai colocar na sua pauta aí, no ranking, né, da prioridade? Oi, Clarice, tudo bem? Clarice, é o seguinte, não foi só esse que avançou este ano. Nós tivemos, por exemplo, a recuperação judicial, a agricultura para o agricultor, que nós votamos na Câmara durante o ano e o Senado votou agora na última semana, e deve sair hoje o texto da redação final para ser encaminhado ao presidente para sanção e eventual veto. Nós também aprovamos uma importante lei, que nós chamamos de Lei do Agro, que cria uma série de mecanismos para ajudar no financiamento da agropecuária e na desburocratização para o acesso ao crédito. Talvez essa tenha sido a nossa lei principal neste ano. Faltaram algumas questões, sim. Nós temos aí uma pauta que
que nos trará segurança jurídica na produção, e pelo menos 3 pontos nós precisamos avançar. Tem legislação, mas o nosso entender é que essa legislação ela é precária, ela é vulnerável e constantemente ela é questionada no Poder Judiciário ou até mesmo perante a sociedade. Uma delas é a questão de defensivos agrícolas. A nossa legislação ela é antiga, as regras, na verdade, elas são dadas por órgãos governamentais, e nós precisamos consolidar isso numa lei onde traga a segurança jurídica. Quando nós queremos avançar numa legislação que trata de defensivos, pode chamar de veneno, pode chamar de pesticidas, não interessa o nome. O que interessa é o seguinte: nós não queremos discutir de forma alguma como é que será analisada para dizer a toxicidade de cada um desses produtos e os resíduos que eles ficarão dentro do grão que será processado e vai virar óleo comestível, que será a parte da proteína, vai virar ração, que vai virar frango, peixe, carne, leite, que vai virar queijo, que vai chegar no prato das pessoas, vai virar iogurte, e o quanto é de resíduo que terá nisso quando a pessoa for consumir? Praticamente zero. Mas se tiver qualquer resíduo que seja nocivo à saúde humana, tem que ser proibido, toda certeza. Já temos uma legislação dizendo o seguinte, que nenhum produto será liberado no Brasil que tenha uma toxicidade maior daquele que já está no mercado. Pronto. O que nós queremos? Celeridade. Não pode demorar 10 anos para nós aprovarmos uma nova molécula. Tem que ser célere. Por quê? A ciência está tão longa, as pragas evoluem tão rápido, que daqui a 10 anos alguns países já estão banindo esse produto, enquanto que nós nem autorizamos ainda. Já tem outro que é mais benéfico à saúde da planta e que é menos nocivo à saúde humana. Precisamos melhorar essa legislação. 1. 2. Licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental ele não é para o homem do campo, para o rural. Quase zero, quase zero. Ele é para a cidade. Ele é para você fazer uma indústria, um empreendimento. Ele é para você fazer uma expansão urbana numa cidade. Ele é para o campo, a importância dele está na otimização dos modais de transporte. O maior custo de produção hoje no Brasil é o engessamento dos modais de transporte. É um país que privilegiou rodovias, as suas rodovias ficaram estreitas, precárias, não são duplicadas na sua grande maioria, são de má conservação, isso encarece em 5 vezes mais o transporte das nossas safras em relação aos Estados Unidos e Argentina. Custa 80% mais caro transportar no Brasil do que na Argentina e nos Estados Unidos. Isso é custo de produção. Quem paga tudo isso? Todos os urbanos, todo o setor, o produtor rural, inclusive. E quando nós vendemos lá fora, é uma commodity, nós participamos de um mercado seleto, mas nós deixamos de ganhar mais porque o nosso custo de produção no Brasil é muito elevado. E um terceiro ponto, que é o que mais a imprensa fala no dia a dia, que inclusive a Europa tem uma preocupação muito grande com relação a isso, o presidente Biden, eleito americano, também se manifestou, e a Ásia também tem falado em alguns momentos sobre esse assunto, que é queimadas, desmatamento. Mas aí, antes de nós tratarmos disso, nós precisamos promover regularização fundiária. A regularização fundiária é o nosso terceiro ponto principal que tramita na Câmara dos Deputados, que nós precisamos avançar. A regularização fundiária, só para vocês terem uma ideia, Clarice, você, o Gustavo, todos os nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo, o Brasil é um país jovem. É um país de antropização no interior desse nosso país continental de 100 anos. Mas há 50 anos, boa parte do centro-oeste, do sudeste, do sul, eram regiões ainda não antropizadas ou recém-antropizadas.
E o governo, nos últimos 30, 40 anos, da década de 80 para cá, ele promoveu uma regularização fundiária de duas formas. Começou um pouco antes no sul, mas no centro-oeste, no norte, mais desses últimos 40 anos, de duas formas. Uma delas, eu preciso colonizar esse meu país. Eu vou levar as pessoas para Rondônia, vou levar para o Pará, vou levar para o Mato Grosso, vou levar para o interior do país e vou dar terra, vou dar título, vou dizer a ele, olha, você entre, você ocupe e você produza. Preciso fazer isso. E ele fez outra, que esse ele pegou a terra, ele vendeu, ele pegou o produtor rural e falou assim, você quer ir, tem terra para você. E ele fez uma outra regularização de reforma agrária, que é os assentamentos, promovidos pelos movimentos, pelo INCRA, e ele criou assentamentos nesse Brasil inteiro. São dezenas de milhares de famílias espalhadas por esse Brasil, todas assentados em assentamentos do INCRA, no meu estado do Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Pará, na Rondônia, em todo o Brasil. Há 40 anos estamos fazendo isso, mas nunca se deu um título para essa pessoa. Nunca se deu, porque não tinha interesse em se dar. Porque ou você segue a minha cartilha e faz o que o meu movimento mandar, ou eu tiro você do lote e coloco outro. Então, temos dois tipos de áreas a serem regularizadas. Na verdade, temos três, porque temos ainda a faixa de fronteira, que é a terra da União, quem titulou foram os estados e tem que refazer a titulação. Mas você imagina o seguinte, quanto que tem de produtor rural há décadas sobre essa área que não tem título? Aí ele vai lá e suprime um percentual da vegetação dessa sua propriedade, permitida pelo Código Florestal. Na região amazônica, 20%, 80% tem que ficar em mato, ativo. Esse desmatamento é legal ou ilegal? Ilegal, porque ele não tem título, ele não tem autorização para fazer. Então, nós temos que resolver a questão da regularização fundiária e nós, da Frente Parlamentar Agropecuária, da bancada ruralista no Congresso Nacional, nós somos veementemente contra desmatamento ilegal e queimadas ilegais. Isso faz mal à saúde do planeta, faz mal ao meio ambiente e faz mal ao nosso setor. Isso é horrível. Nós não queremos isso e combatemos isso, mas precisamos trabalhar a regularização fundiária. Enquanto nós não resolvermos a questão fundiária no Brasil, nós não saberemos identificar o que foi queimada ou desmatamento legal ou ilegal. Deputado, nos dois pontos, os dois primeiros pontos que o senhor citou, que é a questão de agroquímicos, a questão de segurança jurídica, né? No discurso do senhor ontem de posse, o senhor falou sobre essa segurança jurídica. Eu queria saber como o senhor, que é advogado, né, e presidente da FPA agora, vai conseguir fazer, conversar, né? Como vai ser a conversa, principalmente com o Supremo. É bom lembrar que a gente tem até Código Florestal ainda, que é uma legislação já está começando a ficar antiga, mas ainda tem questionamentos no Supremo e também do agrotóxico, agroquímicos, enfim, defensivos, se não há uma falta de comunicação com a sociedade disso, se a comunicação não está sendo feita errada nesses dois pontos, principalmente. Gustavo, perfeito. Ontem, na minha fala, ao final da eleição, eu coloquei dois pilares aí como metas do nosso mandato nos próximos 2 anos. Lógico que esses são os pilares principais e abaixo deles tem os demais, como esses que eu falei agora, que são tão importantes quanto. Mas 2 pilares macro é assim, é melhorar essa imagem do agro perante a sociedade brasileira. Fazer uma pergunta para a Clarice aqui. Clarice, o que você comeu no seu café da manhã? Mamão. Mamão. Panetone. Panetone. E um café. Café. A mesa que você serviu, ela é de madeira? Sim. Você pôs açúcar no seu café? Não. Não, tá bom. Também tomo sem açúcar. Veja só, tudo água. A roupa que você está vestindo, o cosmético que você usou, grande parte é água. Quase a totalidade do cosmético que você usou é água.
Esse armário que está atrás de você, essa madeira que está aí, provavelmente seja de reflorestamento, é agro. A sociedade brasileira, e respondendo a você, Gustavo, a sociedade brasileira, ela utiliza cotidianamente produtos do agro. Primeiro ponto, no consumo dela. Quantos empregos o agro ele gera só no setor de comunicação? Quantos empregos o agro gera no setor de tecnologia? Você sabia que hoje a tecnologia ela está muito mais avançada no campo do que está na cidade? Uma molécula de um defensivo agrícola ele tem mais tecnologia do que o telefone celular, nosso smartphone. Um trator agrícola, a agricultura de precisão, agora falamos aqui do FUST, né? A chegada da telecomunicação, da internet no campo, isso vai fazer uma revolução, tá? Porque a máquina está pronta. Nós só precisamos ligar ela com o satélite para ela fazer uma agricultura para dizer o seguinte, que naquele metro quadrado, quando eu colhi a produção, eu detectei ali que teve uma diminuição de produção. Então, provavelmente, ali eu preciso colocar um pouquinho mais de fertilizante. Ou, naquele espaço maior, eu tenho uma produção top e eu não preciso pôr tanto fertilizante. Estarei economizando. Tudo isso eu faço por computador. Tudo isso eu faço pela... Então, os empregos para fabricar essa máquina, para fabricar os insumos, as unidades de produção de alimentos processados, como, por exemplo, o iogurte, o café, o frango, o peixe, tudo que você imaginar, que você vai numa gôndola do supermercado, você olha ali que são produtos alimentares, são produzidos na cidade. O caminhão que transporta isso tudo, o navio, tudo isso é na cidade. Então, hoje, nós somos responsáveis por 50% do emprego direto e indireto no país, mas 90% desse emprego é na cidade. O nosso agro formal, se a nossa vocação principal der errado, se nós não tivermos mercado para vender isso, não aqui interno, no estrangeiro, porque aqui nós alimentamos 200 milhões de habitantes, mas alimentamos 1 bilhão de seres humanos ao redor do planeta. Se nós perdermos isso, vira uma crise nesse país de emprego, de renda terrível. Então, nós precisamos conscientizar a sociedade brasileira de que nós precisamos ser aliados. Nós não somos concorrentes. Nós queremos que a sociedade brasileira entenda assim, ó, perfeito, você merece e precisa de um produto de qualidade. E nós estamos oferecendo para você o produto da melhor qualidade. Você acha que o nosso produto que entra na Europa, que entra na China, ele não é extremamente fiscalizado do ponto de vista de sanidade sanitária? E é o mesmo que nós consumimos aqui. As nossas indústrias são maravilhosas. Tem problemas em alguns lugares e a gente tem que aí combater isso e corrigir. Então, nós precisamos fazer o cidadão brasileiro compreender que a nossa vocação principal ela é agro, porque ela gera a nossa economia, mas ela não era no passado. Há 50 anos atrás, nós éramos importador de alimentos. Quando o Brasil criou a Embrapa, ela nasceu a Embrapa porque os Estados Unidos ele era o maior exportador de alimentos para o Brasil, principalmente leite. O leite nós trazíamos americano, o leite em pó, para as nossas escolas, para a merenda escolar no Brasil. E aí, de repente, ele falou assim, olha, nós temos uma crise de abastecimento aqui interna, nós proibimos as exportações. E aí o Brasil ficou sem alimento. Aí o Brasil falou assim, nós temos que inovar. Não tem como a gente importar, ficar dependente, um país desse tamanho, de alimento dos Estados Unidos e dos europeus. Os Matarazos de São Paulo eram os maiores importadores de banha de porco da Europa, que era a nossa gordura animal, que não tinha outra fonte naquele momento. E nós, com o advento da Embrapa, da tecnologia, do plantio direto, da conservação do solo, e aí por diante, nós viramos o segundo maior produtor de alimentos, terceiro, na verdade, maior produtor de alimentos do planeta. Perdemos para a China, que é o primeiro, perdemos para os Estados Unidos, e somos o segundo maior exportador de alimentos do planeta. Só perdemos para os americanos, mas em 10 anos seremos o maior. E isso assusta, isso cria resistência, e nós temos que desmistificar isso.
Então, primeiro, essa imagem perante a sociedade, aqui e lá fora. Lá fora, nós temos que mostrar o seguinte: nós não estamos desmatando a Amazônia, nós não estamos queimando a Amazônia. Tem, sim, desmatamento ilegal, tem queimadas ilegais, tem pontos específicos, mas nenhum país do mundo tem 66% do seu território em floresta nativa. Nenhum país do mundo. A Europa inteira cabe dentro da Amazônia. O que nós plantamos no Brasil, de grãos, é igual o que a França e a Espanha plantam juntas. E a França e a Espanha juntas cabem dentro do sul do Brasil. Só para vocês terem uma ideia da dimensão. Só que nós somos eficientes. Ninguém produz como a gente. Nós produzimos o ano inteiro. Porque aqui não tem neve. Aqui você não precisa prender a vaquinha no celeiro para ela não morrer congelada no campo. Você não precisa empilhar o trato para ela dentro do celeiro, senão ela morre de fome. Agora, nós temos uma situação que, por sermos um país de clima tropical, onde a erva daninha, nossos insetos, fungos, eles proliferam muito mais do que lá, porque lá vem a neve, queima, mata tudo. E aqui não. Aqui nós, por exemplo, temos que usar o glifosato. Se nós não usarmos o glifosato, nós não controlamos a erva daninha e acabou a agricultura no Brasil. Porque não tem como você devolver esse povo todo para caipira, nossa, não existe isso mais, né? Você usa isso como herbicida. Agora, deputado... Oi, querida. Perdão, só interrompendo. Pegando o gancho do que o senhor está falando, né? Existe o que o agro entende e sabe sobre... Eu só não respondi ainda a resposta do Gustavo, mas eu volto e respondo na sequência. Não, pode fica à vontade. Pode terminar, então. Pode terminar. Fica à vontade. Gustavo, você falou em segurança jurídica, né? O que acontece? Nós precisamos fazer com que a sociedade conheça o que é a produção de alimentos no nosso país e como é que ela acontece. Nós queremos levar vocês, que são formadores de opinião nesse país, para conhecer como é que é a produção de alimentos. Eu quero convidá-los a não só ir numa feira agropecuária, que é maravilhosa, mas ir conhecer o campo, e conhecer uma cooperativa no estado do Paraná, ver como é que isso funciona, uma fazenda no Mato Grosso, um cultivo de peixe. Nós vamos procurar fazer isso nos próximos 2 anos, com vocês, formadores de opinião, para que vocês conheçam a realidade desse Brasil maravilhoso. Nós vamos promover alguns eventos, vamos levá-los, vamos convidá-los para entender isso. E vamos levar também o Poder Judiciário. Nós queremos que o Poder Judiciário conheça essa realidade que é o Brasil. Porque, às vezes, você cai numa rotina de análise documental do que está no processo e o papel aceita tudo. E, às vezes, alguns formam uma convicção, uma opinião que não é a verdadeira dentro de um processo. E nós precisamos mostrar ao Poder Judiciário a realidade desse país. Porque você imagina, nós vamos aprovar aqui daqui uns dias uma nova lei que diz sobre regularização fundiária. Aí um agente do Ministério Público, ele não concorda com a nossa lei, lá do estado do Pará, do Paraná, de Rondônia, qualquer canto, qualquer rincão desse país, e ele impetra uma ação e um juiz de primeira instância, ele suspende a lei criada pelo primeiro poder da nossa República, que é o poder legislativo, que é o poder que representa a sociedade, que nas suas minorias foram aqui colocadas para fazer a lei. Que segurança jurídica nós temos? Então, nós temos que desmistificar isso. Isso eu sei que vai com o tempo, é uma geração, não é assim tão rápido, mas nós precisamos conscientizar, porque muitos atos são realmente necessários, feitos pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, mas tem muito abuso, tem muito desrespeito à legislação formada pelo Congresso Nacional, e nós precisamos desmistificar isso, mas para isso precisamos fazer essas pessoas entenderem a importância do agro para o Brasil e o que nós estamos fazendo do ponto de vista de preservação ambiental. Ninguém preserva mais do que o agricultor, ninguém. O agricultor, ele é dono da sua propriedade. Imagine você, quem é dono de um terreno na cidade, nessa propriedade dele ele tem que deixar APP e tem que deixar 20% de reserva legal no sul e sudeste, no cerrado de 20 a 35 e 80% no norte. Pois não, Karine, desculpa.
te interromper. Imagina. Eu ia perguntar, na verdade, eu ia aproveitar a oportunidade que você estava falando sobre como conversar sobre o agro, né? A gente já vem cobrindo há muitos anos o setor, e o setor fala sobre coisas que ele entende porque é a sua realidade, né? Vocês conhecem a sua realidade melhor do que ninguém, mas conversa com públicos que não necessariamente entendem essa realidade, né? O que eu ia perguntar, falando tanto da pauta dos agroquímicos, como a própria regularização fundiária que o senhor comentou agora, né? Eu ia perguntar se o senhor acredita que ela vai passar rapidamente, porque tem sido alvo de críticas de ambientalistas, foi chamada de MP, né? Veio de uma MP que foi chamada associada à grilagem, mas além disso, além de saber se o senhor acha que vai passar rapidamente, o que eu ia questionar o que falta para o público que não é do agro entender, por exemplo, no caso dos agroquímicos, por que eles ainda são questionados, né? O senhor consegue identificar qual é o ponto, por que esses produtos ainda são questionados, e não só pelo importador europeu que tem interesses comerciais próprios, né? Mas pelos consumidores brasileiros, pelos consumidores europeus. É preciso conversar mais, é preciso ter mais transparência, mesmo caso da regularização fundiária. Como fazer para ela ser aprovada de forma célere, se é algo que ainda precisa ser feito para combater justamente as críticas que surgiram recentemente. Bom, vamos lá, Clarice. Já disse aqui 2 vezes e só vou repetir para a gente responder a sua pergunta, de que o Congresso Nacional é uma casa de minorias. E para aprovar projetos como esse, nós precisamos formar uma maioria. A nossa Frente Parlamentar Agropecuária, ela detém quase a metade dos deputados que fazem parte dela, mas em assuntos que às vezes são mais polêmicos, nem todos votam. E tem muitos que não estão na frente e que votam também. Nós precisamos, então, primeiro construir uma maioria dentro da Câmara e do Senado, precisa entender a peculiaridade da Câmara, como é que isso funciona aqui dentro e como é que funciona o Senado. Eu já estive no Senado também um bom período, conheço bem como é que funciona lá e vamos fazer um trabalho diferenciado nesses próximos 2 anos de aproximação dos senadores à nossa causa também. Mas a Câmara, primeiro o que nós temos que fazer é construir um ambiente propício a essa aprovação. Depois nós precisamos convencer o presidente da Câmara que paute isso. O presidente Rodrigo Maia, ele tem esse compromisso conosco, mas ele nunca conseguiu pautar. Ele sempre achou que o momento não era o adequado, não estava preparado o ambiente junto com os parlamentares, e respeito à posição do presidente, mas ficamos muito tristes por ter passado 2 anos neste mandato e nós não termos conseguido avançar nesses temas que poderíamos ter avançados. No próximo ano, nós vamos trabalhar fortemente para que esses 3 temas sejam pautados. Todos eles estão prontos para ser votados. Já estão com relatório, já foram discutidos, rediscutidos e assim por diante. Não basta nós trabalharmos na Câmara dos Deputados, nós temos que trabalhar no Senado também e entender a peculiaridade do Senado. O Senado é uma casa majoritária. Uma casa majoritária, ela sofre com muito mais precisão no cotidiano dela, a pressão da sociedade urbana do que sofre o parlamento, a Câmara dos Deputados, que é uma eleição proporcional, então cada um com 100 mil votos, 150 mil votos, alguns mais, outros menos, chegam à Câmara. Na média do Senado, é 2, 3 milhões, com exceção dos estados menores do Norte e do Nordeste, né? E é uma eleição majoritária. E a opinião pública do urbano elege muitos parlamentares no Senado e na Câmara. E esses parlamentares na Câmara, que são eleitos por essa ideia colocada na mente do cidadão urbano, eles vêm aqui e defendem, não que eles que fazem um discurso forte com relação a essa questão dos defensivos, regularização fundiária, aí conversa comigo nos corredores, não, olha, Sérgio, eu sei como é que é, só que isso aí eu estou falando que o meu eleitor quer ouvir, e o meu eleitor quer isso, mas ele tem uma opinião diferente, mas só que os eleitores deles pensam diferente. Então, a nossa missão é mudar a opinião do eleitor, nós vamos precisar muito de vocês, mas numa coisa técnica, numa coisa científica,
Nada de conversa, de palanque, não. Não precisamos e não queremos isso. Nós estamos mexendo com o alimento que nós consumimos, nós estamos mexendo com o meio ambiente que nós vivemos. Eu digo assim, Clarice, desde o tempo que eu estava no Senado, eu sempre participei da Comissão de Mudanças Climáticas. Já fui presidente, relator, hoje ainda sou vice-presidente, sempre participei. Já estive na COP de Paris, em outras COPs, sempre fui muito envolvido. Porque eu entendo o seguinte, não existirá vida humana sobre o planeta se nós não tivermos alimentos. E não existirá meio ambiente, se não existir meio ambiente adequado, também não existirá vida humana. Nós tem que se conversar, não dá para, não é uma coisa divergente. E outra, tem alguns desafios assim que a gente tem que parar e pensar. Há 50 anos atrás, o mundo tinha 2,5 bilhões de seres humanos do que tem hoje. Daqui a 30 anos, nós vamos ter mais 2 bilhões de seres humanos. E aí? Como é que vai ser esse povo? Quem que vai alimentar? Como é que vai ser a fome nesse planeta? Qual que é a responsabilidade do Brasil? Eu estive, como senador da República, na Conferência das Partes para a Sustentabilidade, a Rio+20. Fui o representante do Senado para a sua abertura. Naquele dia, na abertura, Ban Ki-moon, presidente da ONU, conselheiro-geral da ONU, ele disse o seguinte, lá em 2012, o mundo até 2050 consumirá 50% ou mais de alimentos. Dado ao advento da inclusão social, que acontecerá e acontece fortemente no Brasil, mas especialmente na África e na Ásia, China, leia-se China e Índia, e ao crescimento demográfico. E o Brasil será responsável pela metade disso. Isso quer dizer o seguinte, que nós temos que dobrar a nossa produção de alimentos até 2050. E como é que nós vamos fazer isso? Desmatando? Não. Queimando a floresta? Não. Recuperando áreas degradadas? Sim. Aumentando a nossa produtividade? Sim. Colocando sobre a mesma terra, o mesmo solo, onde nós tínhamos uma safra por ano, até 3 safras por ano. É possível? É. Como se faz isso? Com tecnologia. E alimento de qualidade na mesa do brasileiro, de qualquer cidadão nesse planeta. Essa é a nossa responsabilidade. Deputado, nosso tempo está se esgotando, né? A gente tinha tá bom o papo, Gustavo? Só para completar, eu queria ouvir uma opinião do senhor, uma última pergunta. Essa semana, o presidente Rodrigo Maia disse que os ministros do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, e o das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, destroem a imagem do Brasil lá fora. E também, eu queria saber se o senhor concorda com isso, e também se o senhor concorda com os ataques que vêm aí do governo Bolsonaro à China, principalmente do seu colega aí de Câmara, Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente. Gustavo, eu como presidente eleito da Frente Parlamentar Agropecuária, a gente sempre tem o tato de não entrar em discussões mais polêmicas e respeitamos as opiniões dos colegas e tudo mais. E eu, ainda presidente da Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, já presidi a Comissão de Agricultura aqui, a gente sempre tem esse cuidado. Eu digo para você, respondo da seguinte forma. Não conheço, não tenho intimidade com o chanceler. Não vou fazer nenhum comentário com relação a ele. Com relação ao ministro Ricardo Salles, eu acho que há muito tempo, nós não tínhamos um ministro tão preparado no Ministério do Meio Ambiente. A questão é de comunicação, é o time, quando foi feito, é a polêmica de falar, que às vezes nem a ele, é do governo, algumas coisas. Essa comunicação, não há maldade, não há atropelo, com raras exceções nas ações, mas não falta essa conversa. É o que eu estava dizendo aqui a Clarice. Nós queremos avançar com as nossas pautas, mas nós temos que criar um ambiente para isso. A fala do filho do presidente da República com relação à questão da China, eu não vou entrar no mérito da fala dele, mas só vou dizer a vocês, aos nossos telespectadores, da importância comercial da China para o Brasil. Não haverá... se nós criarmos uma animosidade na nossa relação comercial com a China, de que, se ela chegar ao ponto de dizer assim, nós não vamos comprar mais do Brasil, nós criamos um caos no Brasil.
No entanto, a China não vai fazer isso, porque ela precisa de segurança alimentar. Eu já estive na China e já conversei e conheço a necessidade deles, e o maior parceiro deles é o Brasil, e não se faz isso do dia para a noite, isso se faz de décadas, de anos, vai se construindo toda uma logística, uma operação para isso. Não é assim tão simples. Agora, nós não precisamos de situações constrangedoras que inibe a nossa diplomacia, e o Brasil sempre foi um dos países que referência global em diplomacia. Inclusive, o meu xará, que virou filme, poderia ter sido o presidente da ONU. Né? Sérgio Souza, muito obrigado pela conversa com a gente aqui no Broadcast Político e no Broadcast Agro. Muito obrigado, Clarice Couto, que retomamos a parceria aí de muito tempo, de agro, né? Saudade de fazer coisas de trabalho junto com você. Esse é o Bruno Nogueirão, que está fazendo a nossa ponte, vai fazer a edição final. E até o próximo Papo com o Editor aqui no Broadcast Político. Eu que agradeço a todos, estou sempre à disposição. Espero ajudar o nosso setor, que é o setor da vocação nacional, que é a produção de alimentos, nos próximos 2 anos, a melhorar um pouco a sua imagem perante a sociedade brasileira e trazer um pouco mais de segurança jurídica para a nossa produção de alimentos. Obrigada, deputado.